Marcos, obrigado a todos aí que apareceram para ouvir a gente falar um pouco sobre o que nós encontramos em relação a essa questão do óleo. Essa motivação, a motivação para desenvolver esse trabalho, veio numa reunião que nós tivemos pela primeira vez em Salvador, de um comitê de assessoria de crise, quando o óleo chegou em Salvador pela primeira vez. Então, foi várias pessoas chamadas para poder debater o problema, comparecer a essa reunião, e de acordo com projetos que estão disponíveis no web a respeito de vento, principalmente, eu comentei na reunião que o óleo estando na superfície, ele viria impactar bastante mais as praias, porque o vento estaria virando e, através de processos físicos que eu vou tentar esclarecer um pouco mais aqui à frente, esse óleo tentaria chegar com mais facilidade à praia. Isso foi quinta-feira. Então, veio o fim de semana, uma expectativa muito grande, nada aconteceu, nenhuma mancha de óleo na praia. Quando esse evento de virada de tempo passou, condições de tempo bom novamente se estabeleceram e o óleo começou a chegar na praia novamente. Então, eu, com a reputação meio inchada, orgulho ferido, fiquei muito curioso o que podia estar acontecendo, porque não fazia sentido o óleo teria que estar na superfície. Produzimos aqui, voltando, né, um texto que foi submetido à publicação do Journal Marine Systems, onde a gente procura, de uma forma bastante didática, explicar esses processos físicos de forma que a gente possa municiar, né, uma audiência bastante ampla aí de pessoas que lidam com sistemas costeiros a entender o que pode ter acontecido. Então, inicialmente, o que nós sabemos sobre derrame? Nós compilamos 75 relatórios que o IBAMA produziu a respeito do óleo. Eram mais de 60 mil linhas ou entradas de informação. Isso tudo foi organizado, a gente chegou a um número de mais ou menos 3.500 linhas de informação, com um trabalho bastante extenso. Tá? E o que esses relatórios informam, né, é que, bem como as pessoas já sabem há bastante tempo, né, nós tivemos 3.300 quilômetros de costa afetado, nós tivemos 3.491 ocorrências de óleo, de manchas de óleo chegando na praia, registradas, 128 municípios foram envolvidos, 55 unidades de conservação costeiras e marinhas foram afetadas, e esse evento durou aproximadamente 217 dias, ou durou 217 dias, né, de acordo com os registros do IBAMA. Então, essa aqui é toda a extensão da costa brasileira que recebeu algum tipo de mancha de óleo. As primeiras e últimas ocorrências, curiosamente, ocorreram aqui na mesma região, próxima aqui a divisa dos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Né? Então, a chegada do óleo começou por essa região, aproximadamente de 10, 8 graus sul, e as últimas manchas de óleo foram observadas também nessa região, uma outra pequena mancha aqui próxima a Salvador. Cerca de 1/5 das notícias de chegada de mancha de óleo na praia ocorreram ao norte desse ponto de chegada no dia 15 de agosto. Né? E 4/5 das áreas afetadas, ou dos registros de óleo chegando nas praias, aconteceu ao sul desse ponto inicial de chegada de óleo às praias. Essa parte do óleo, né, as manchas de óleo que se seguiram em direção ao norte, né, elas tiveram um deslocamento muito rápido. Elas percorreram em cerca de 25 dias 1.260 quilômetros. Uma distância aproximadamente semelhante, né, levou 60 dias para que fosse percorrida em direção ao sul, e num momento mais tardio, tá, ao longo de todo esse evento. O INPE não registrou nenhuma mancha de óleo na superfície oceânica em 3 meses de análise de imagens de satélite, de imagens diárias de satélite. Então, não houve registro do óleo na superfície. As manchas de óleo só foram avistadas quando próximos a costas, e isso de acordo com relatórios de 51 navios de observação e 24 aeronaves que foram empregadas durante o evento.
Fragmentos de óleo que foram coletados ao longo da praia, isso de acordo com um artigo publicado por Lourenço e colaboradores de 2020, né, esses fragmentos eles eram envoltos por uma massa de cera, né, algo bastante endurecido, mas essas manchas preservavam no seu interior elementos voláteis que seriam facilmente evaporados caso essa mancha de óleo estivesse próxima à superfície. Tá? Então, uma sugestão a mais, né, de que esse óleo não estava próximo à superfície. Foram coletadas cerca de 5.000 toneladas de óleo, isso aí considerando também algum volume de areia que estivesse agregado a ele, e foram computadas a morte de 112 animais e 47 animais debilitados. Dada a extensão desse evento, né, um número bastante reduzido de animais foi comprometido. Né, como exemplo, né, apenas para título de comparação, aquele desastre do Exxon Valdez na década de 80, né, ele envolveu um volume 9 vezes maior de óleo lançado próximo à costa, uma extensão de costa também bastante grande, mas cerca de 200 e quase 255 mil animais foram mortos. Então, obviamente, né, é uma região temperada, onde a produtividade primária é enorme, existe uma riqueza animal muito grande em toda a região, então, obviamente, mais animais estariam sucumbindo. Mas é uma quantidade expressivamente maior, né, do que aquela observada aqui no Brasil. Então, mais uma vez, se esse óleo talvez estivesse na superfície, né, o maior, principalmente a avifauna, né, deveria ser mais impactada. Isso não aconteceu. Então, a gente tem aqui vários fatos indicando que o escoamento desse óleo aconteceu em subsuperfície. Esse aqui é um mapa, ou um gráfico, né, mostrando a distribuição dos pontos de chegada, do momento de chegada de óleo, ao longo de intervalo de latitude. Então, cada pontozinho vermelho desse que está colocado ao longo da linha litorânea, ele foi projetado nesse gráfico, considerando o momento em que o óleo chegou à praia. Então, aqui em cima nós temos uma escala de tempo, que começa aqui dia 15 de agosto, termina no dia 20 de março. Os pontos brancos seriam os momentos de óleo observados na praia, são registros foram feitos diariamente. Aqui nós temos o primeiro registro observado, que foi dia 15 de agosto, tá, próximo aqui no litoral da Paraíba. Posteriormente, os demais registros. Então, a gente observa, né, que existe uma distribuição de pontos ao norte desse ponto inicial de chegada e ao sul desse ponto inicial de chegada. Como comentei anteriormente, né, a gente observa que houve um rápido deslocamento do óleo em direção norte, ao longo do litoral norte, nos primeiros dias do evento. Então, foi um deslocamento bastante rápido. Já em direção ao sul, esse deslocamento foi inicialmente bastante mais lento, mas progressivamente mais acelerado com o passar do tempo. Né? Então, por volta aqui do final de outubro, né, houve uma extensão muito grande do trecho do litoral impactado num curto espaço de tempo. Então, esse deslocamento da mancha para o sul foi acelerado ao longo do evento. A gente consegue observar, de acordo aqui com os clusters, ou as acumulações de pontos, né, que, mais uma vez, de acordo com os registros do IBAMA, né, houve aqui algumas regiões que foram mais impactadas. Então, a gente tem um cluster aqui, aproximadamente, aqui na divisa aqui dos estados de Paraíba e Rio Grande do Norte. A gente tem um outro cluster próximo aqui ao sul do estado de Pernambuco, próximo à divisa de Alagoas com Sergipe. Uma coisa mais ou menos evidente também próxima à região aqui de Camamu, na Bahia, e uma outra região com bastante notificações no sul da Bahia, aqui na região do Banco de Abrolhos. A gente observa também, de acordo com o gráfico, que uma mesma região recebeu uma quantidade muito frequente, ou uma revisita, né, de manchas de óleo muito frequentes. Então, aqui eu estou colocando essas setas mostrando, né, que deve ter havido um processo, né, ou de recirculação da mancha de óleo próximo à margem continental,
de forma que manchas pudessem ser transferidas para a plataforma e eventualmente chegar à costa, ou então esse derrame de óleo foi algo que durou muito tempo e uma quantidade de óleo chegou continuamente à margem continental, tá? Permitindo que essas regiões fossem continuamente afetadas. Isso é algo ainda passível de muita investigação, tá? Isso deveria explorar, não sei se eventualmente vai conseguir ser respondido, mas é algo bastante interessante de ser explorado. Ainda dentro do que nós sabemos, né, a gente observou, aí, através principalmente da mídia, né, foi publicado um artigo nesse sentido, esforços feitos por várias instituições, né, no sentido de, através de modelagem numérica, tentar descobrir o local exato do derrame. Né? A maior parte desses exercícios, né, foram feitos através de uma modelagem numérica reversa, onde o modelo, o modelo matemático de circulação dos oceanos, ele retrocede no tempo, levando, né, para um momento anterior, no passado, uma mancha de óleo que se depositou num determinado momento da costa. Então, essa mancha ela é retirada da costa, então a gente tinha uma fita cassete, né, rebobinando ela para trás, e essa mancha de óleo ela se dispersa no oceano, mostrando ou tentando, né, alcançarmos aqui regiões de confluência dessas várias manchas. Né, dessa forma, a gente tentar obter um local aproximado de onde essa mancha teria originado. Então, essa aqui foi uma modelagem feita pela equipe do professor Wilson Silveira, do IAUSP, né, veiculado aqui pela Agência Universitária de Notícias. Aqui nós temos um outro exercício feito pelo Dr. Ronald Souza, do INPE. Tá? Isso aqui foi apresentado na CPI do derramamento de óleo, em Brasília. E nesse caso aqui ele utilizou uma modelagem direta, então progressiva ao longo do tempo, optando aqui por um local de origem da mancha e como essa mancha teria se dispersado ao longo do tempo. Curiosamente, né, esse resultado do modelo gerou aqui uma mancha bastante extensa, né, que, de acordo com o que eu coloquei no slide anterior, né, sugeriria, talvez, né, que uma longa mancha gerou um aporte contínuo de óleo nesse trecho da margem continental ao longo do tempo. Outros dois exercícios foram feitos aqui pela equipe do professor Landau e do professor Assad, no laboratório de modelagem computacional e engenharia no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pelo Dr. Carlos Teixeira, no Lagomar, da Federal do Ceará. Nesses dois casos, foi a modelagem numérica reversa. A modelagem do professor Landau e Assad foi largamente veiculada na mídia, né, através da Rede Globo, e foi a modelagem que sugeriu o local, ou fixou um local de origem dessa mancha de óleo, que teria ocorrido em aproximadamente 10 graus de latitude sul e a cerca de 700 quilômetros da costa, de acordo com várias análises probabilísticas que eles fizeram. Essas simulações, né, que foram gentilmente excedidas pelo professor Carlos Teixeira, né, elas não foram veiculadas em local algum, né, era de conhecimento interno do grupo, né, mas elas mostram aqui uma certa similaridade com os resultados da modelagem do professor Landau, né, mas um fato muito curioso que foi acrescentado por esse exercício do professor Teixeira é que ele utilizou dois modelos distintos, um com o codinome aqui Raikkonen, e outro que seria o Glores-Mercator, que é um modelo europeu, esse aqui é um modelo americano. Utilizando aqui as mesmas condições iniciais de contorno, né, a gente observa aqui que o resultado gerado por esses modelos para o caminhamento de uma mancha de óleo, das manchas de óleo, é diferente, e pode ser consideravelmente diferente em determinados pontos. Então, chamando a atenção aí para questões bastante técnicas associadas à modelagem numérica, né, e cuidados que têm que ser tomados com a interpretação desses dados. Nós utilizamos ao longo do trabalho, né, o modelo de circulação, o modelo numérico de circulação Mercator, como opção aqui para poder fazer as exemplificações gráficas do que deve ter ocorrido. Né? O porquê que nós usamos isso? Né? Existe disponibilidade
na web, né, de saídas de dados observados, como no caso aqui da plataforma Oscar, né, onde você tem aqui o que seria a realidade. Tá? Aqui nós temos o resultado do modelo Mercator para o mesmo período. Isso aqui são resultados médios para o mês de setembro de 2019. Então, por que razão, então, nós utilizamos um dado de modelo numérico e não um dado observado? A razão para isso foi, em primeiro lugar, que esse dado, esse campo de circulação oceânica gerado por observações, ele não cobre a plataforma continental, que para nós é um fator muito importante, né, já que o óleo está chegando na costa. E o segundo é a resolução temporal. O Oscar ele gera saídas a cada 5 dias, enquanto o mercado gera saídas diárias. Então, nós optamos, então, por utilizar as saídas desse modelo numérico, mas não sem verificar a validade dessas saídas no mercado. Então, a título aqui de exemplificação rápida, né, nós mostramos aqui várias feições oceanográficas associadas aqui a vórtices de mesoescala, localizados aqui por esses círculos em cor de rosa, e a gente observa a reprodutibilidade, né, desses vórtices de mesoescala no modelo Mercator, né, com a posição, né, a posição apropriada, e o sentido do giro apropriado. Então, todos eles aqui são vórtices ciclônicos. Além disso, né, dessa boa reprodutibilidade espacial do campo de corrente, nós observamos aqui um ponto aqui de bifurcação da corrente sul-equatorial, que eu vou estar falando a respeito à frente, né, que é reproduzido de uma forma correta pelo modelo. Então, a corrente sul-equatorial chega próxima à margem continental, ela se bifurca. Isso aqui é o resultado observado, que é reproduzido pelo modelo numérico. Então, a gente tem uma boa correspondência e nos dá confiança de que o Mercator está reproduzindo corretamente o que aconteceu na natureza. Um outro ponto importante aqui, que nos fez optar por esse modelo, foi uma excelente reprodutibilidade obtida para um ponto de observação que nós temos na Praia do Forte. Isso é um correntômetro que está fundiado aqui a 30 e poucos metros de profundidade. Nós temos uma série temporal, que é essa linha em vermelho, desse correntômetro. Aqui nós temos a grossidade das correntes e valores positivos e negativos, são correntes alinhadas com a costa. Valores positivos, a corrente está indo em direção ao norte, valores negativos, a corrente vai em direção ao sul. Então, a gente observa, né, a excelente reprodutibilidade do Mercator para um ponto próximo, né, a malha do modelo não é exatamente coincidente com o ponto de observação. Então, apesar de não ter sido exatamente o mesmo local, existe uma grande correspondência do que o Mercator está reproduzindo para a plataforma que foi medido. Então, a gente tem aqui um coeficiente de correlação de 0,78, um erro quadrático médio de 0,12, e nós temos um viés ou bias aqui de mais de 26%. Tá? Então, com isso aqui a gente consegue justificar a razão pela qual nós usamos o Mercator. Então, vamos aos dados, né? Vamos explicar o que foi observado. Em primeiro lugar, é importante saber que a circulação no Atlântico Sul, né, ela é fortemente condicionada pelo sistema de pressão atmosférica, né, que estabelece, em situações médias, uma região de alta pressão, tá, nessa região do Atlântico Sul. Essa região de alta pressão é uma região de dispersão de ventos, que em situações ideais gera um giro aqui anticiclônico, né? Então, esses vetores aqui são vetores de vento, né, que estão soprando sobre a superfície do oceano. Então, o vento, ao soprar sobre o oceano, ele cisalha a massa d'água, põe a massa d'água em movimento, né? Esse momento é transferido em profundidade, e você tem que as correntes oceânicas se estabelecem de acordo com esse padrão de escoamento eólico em até cerca de 100, 200 metros de profundidade. Então, nessa nossa região de interesse, que é o sul, o norte aqui do Atlântico Sul, nós temos um sistema de corrente nessa região, que é a corrente sul-equatorial, que tem aqui dois ramos principais, um ramo norte e um ramo central. Esse ramo norte, né, ele tende a seguir direto aqui em direção ao norte da zona nordeste brasileira, e esse ramo central da corrente sul-equatorial, um pouco mais vagaroso, ele se choca contra a margem continental brasileira e se bifurca, né? Então, essa bifurcação do ramo central da corrente sul-equatorial gera o que
é denominado de BSEC, que seria a bifurcação, e isso aqui é um acrônimo para o inglês, a bifurcação da South Equatorial Current. Então, nós vamos falar sobre essa BSEC várias vezes nos próximos slides. Então, existe uma variabilidade sazonal muito grande da posição dessa corrente sul-equatorial, bem como da localização da BSEC. Durante o período do nosso inverno, né, aqui maio, junho, essa alta pressão está localizada mais próximo ao continente, né, aproximadamente aqui a 22 graus sul, e gera uma posição da BSEC próximo aqui do Banco de Abrolhos, a cerca de 19 graus sul. Com o aquecimento da atmosfera em relação ao verão, todo o padrão de pressão atmosférica é alterado, e essa alta pressão ela migra um pouco mais em direção ao sul e se afasta da costa. Esse afastamento da costa gera condições de um grande arco, né, de revolvimento seja estabelecido, e a corrente sul-equatorial se desloque mais para o norte e, consequentemente, a BSEC se localize também mais ao norte. Né? Então, ao norte da BSEC, nós temos aqui uma corrente de contorno, que seria a corrente norte do Brasil, com a subcorrente norte do Brasil, seria um sistema que migra em direção ao norte, e a corrente do Brasil, que é o BC aqui, o acrônimo aqui para Brasil Current. Tá? Então, essas duas correntes são geradas a partir da BSEC, são correntes de contorno que fluem ao longo da margem continental. Para efeitos de ilustração, a gente está colocando aqui apenas a posição, né, que foi elencada como uma das mais prováveis, ou a mais provável, para o local do derrame de óleo. Então, ao longo do ano, a gente tem quase 10 graus de oscilação, tá, da posição dessa corrente sul-equatorial. O que nós observamos ao longo dos meses entre agosto e novembro, tá, de 2019? Esse aqui é o campo de ventos. Nós estamos mostrando aqui o campo de ventos médio para agosto, setembro, outubro, novembro, né, da componente meridional do vento. Então, apenas para ser bastante didático aqui, essa componente meridional do vento é a projeção do vetor do vento contra a ordenada. Então, você lança aqui um facho de luz, esse vetor, ele gera uma sombra nesse eixo, o eixo Y aqui, isso aqui seria a componente meridional do vento. Essa componente meridional do vetor do vento, ela pode ter valores positivos, se esse vento estiver indo em direção norte, ou valores negativos, se esse vento estiver indo em direção ao sul. Então, o que nós observamos aqui ao longo dos meses é que existe uma região aqui de partição dos ventos, onde os ventos tendem a ir para o norte e ir para o sul, e essa zona de partição, né, ela se desloca para o norte, como era de se esperar, com o passar do tempo em direção ao verão. Então, nós temos aqui em setembro, essa zona de partição alcança aqui 8 graus sul, em outubro, mais ou menos a mesma posição, em novembro, ele está aqui já no norte do estado de Pernambuco. Se eu mostrasse para vocês em dezembro, isso estaria próximo do estado do Rio Grande do Norte. Então, de acordo com esse padrão de escoamento do vento, nós temos, então, estabelecido uma situação média de escoamento superficial dos oceanos. Eu não vou tentar explicar toda a variabilidade que acontece, né, em cada um desses quadros. O que é importante observar, tá, é algo que vocês não vão ter condição de avaliar de imediato, porque isso requer um pouco mais de tempo, né, mas nós temos aqui, de acordo com esses dados, esses vetores médios mensais, uma posição aproximada para a bifurcação da corrente sul-equatorial em cada um dos meses. Tá? Então, essa bifurcação no mês de agosto, ela está aqui em torno de 15 graus sul, tá? Ela veio de cerca de 19 graus sul, tá? Em maio e junho, ela está migrando em direção norte, e essa migração progride em setembro, outubro e novembro, tá? Onde nós encontramos aqui a bifurcação mais ou menos na posição central em relação ao estado de Pernambuco. Aqui nós temos, na linha tracejada, a latitude provável aqui do vazamento de óleo, e se esse óleo estivesse migrando contra a margem continental brasileira,
Em agosto, ele chegando na margem continental, ele seria direcionado para o norte. Em setembro, ele provavelmente se bifurcaria. Parte poderia ir para o norte, parte poderia ir para o sul. A mesma coisa em outubro. Já em novembro, qualquer óleo que estivesse chegando nessa latitude, próxima à margem continental, estaria sendo trazido para o sul. Então, a posição da BSEC ela foi fundamental para estabelecer esse padrão de distribuição espacial da deriva do óleo ao longo do tempo, que vai de encontro, está de acordo com aquela dispersão que eu mostrei para vocês no slide anterior, onde o óleo migrou 4/5 das manchas, dos relatos observados de óleo, se encontram aqui ao sul da BSEC. É importante mostrar o seguinte, né, as manchas de óleo chegam na margem continental e elas são, então, levadas pela corrente de contorno que flui ao longo da quebra da plataforma ou na parte superior do talude. Então, aqui eu estou colocando uma mancha, eu não sei exatamente quando foi essa imagem, mas aqui a gente consegue ver, tem essa mancha cinza que eu coloquei aqui para poder marcar a posição da corrente norte do Brasil. Então, uma mancha de óleo chegando nessa região, ela vai ser levada ao longo da borda continental em direção ao norte. Ela não necessariamente migra diretamente para a plataforma continental. Tá? É necessário processos acessórios para que essa mancha consiga passar para a plataforma continental. Então, esse diagrama aqui, né, foi extraído aqui de uma publicação, representa aqui a estrutura da corrente do Brasil, mais ou menos aqui em 23 graus sul. Isso aqui é dado observado. Mostra aqui o centro de escoamento da corrente de contorno, da corrente do Brasil. Essa corrente, o valor aqui é negativo, ela está indo para o sul. Ela está saindo da tela. Abaixo da corrente do Brasil, a gente tem uma outra zona de escoamento com valores positivos que está indo para dentro da tela. Então, a gente observa que essa corrente, né, ela tem algumas centenas de metros de profundidade, e um núcleo central, que é esse núcleo que vai tender a carrear essa mancha de óleo que é trazida pela corrente subequatorial. Essa passagem da mancha de óleo dessa região da corrente de contorno para a plataforma continental requer processos acessórios que a gente vai falar no slide a seguir. Um outro detalhe que merece ser mencionado é que nessa região da BSEC, né, as correntes, ou a corrente de contorno, ela é muito vagarosa. Então, ela não foi ainda estabelecida, é uma região de origem da corrente norte do Brasil e da corrente do Brasil. Então, as correntes são altamente meandrantes e existe o estabelecimento de várias zonas, uma palavra bastante vulgar aqui, redemoinhos, ou vórtices. Tá? Então, não é um caminhamento muito expedito e bem estruturado dessa corrente, especialmente a corrente do Brasil. Tá? Então, nós temos muitos vórtices acontecendo nessa região. A presença desses vórtices é importante porque gera condições para que a massa d'água que está sendo carregada pela corrente de contorno ela possa ser projetada sobre a parte externa da plataforma continental. Então, vórtices e meandros promovem a troca da água entre essa região próxima da margem continental, da quebra da plataforma, e a parte externa da plataforma continental. Então, existem projeções de águas, né, de mar aberto em direção à plataforma continental, e a massa d'água da plataforma continental adentra uma região sobre o talude, né, gerando aqui massas de água distintas, né, e a capacidade de você deslocar, né, o óleo que estivesse sendo carregado para essa parte mais externa da plataforma continental. Um outro processo importante para essa troca é o sistema de ventos, né, ou estabelecido pelo sistema de ventos. Um vento que sopre em direção ao norte, ao longo da nossa costa, através de um processo chamado de transporte de Ekman, que está associado à deriva da força de Coriolis, o vento vai empurrar, como mostra esses vetores em linha preta aqui, ele vai empurrar a massa de água da plataforma continental para o norte, de acordo com o que o vento está mostrando.
Mas existe um movimento secundário, né, onde a massa d'água tende a ser também lançada contra a costa. Isso vai fazer com que a água seja empilhada na costa, seria essa diferença aqui da linha pontilhada e da linha contínua, um gradiente de pressão barotrópico é gerado, e essa massa d'água que se acumula, né, ela é empurrada de volta ao oceano, por baixo, né, junto ao fundo. Então, você tem a água empurrada contra a costa na parte superficial da coluna d'água, aqui sobre a plataforma continental, e a água empurrada para fora da plataforma continental, junto ao fundo. Uma situação oposta ocorre quando o vento sopra em direção ao sul. Mais uma vez, o transporte de Ekman empurra a massa d'água para a esquerda, né, para o lado esquerdo aqui da direção de deslocamento. O nível d'água é deprimido, a massa d'água superficial é empurrada para fora em direção ao oceano e gera a oportunidade de que uma massa de água superior do talude adentre a plataforma continental. Está por baixo. Esse aqui é o processo que causa a ressurgência costeira ao longo da plataforma continental. Tá? Então, são dois mecanismos principais, e eu chamo a atenção para essa situação, onde o vento sopra em direção ao sul, gerando condições para que a massa de água mais aprofundada, em profundidade, seja lançada sobre a plataforma continental. É essa a situação que fez com que fosse possível que o óleo chegasse na nossa costa. Eu vou tentar provar para vocês que isso é verdade. Eu estou reproduzindo aqui o mesmo slide anterior, com aquela componente meridional do vento. Então, nós temos aqui uma componente meridional positiva, onde é vermelha, e a componente meridional negativa, indicando o vento empurrando para o sul. Então, toda a plataforma aqui estaria numa situação que não seria conduciva de um processo de ressurgência, e o óleo não teria condição de, em profundidade, entrar na plataforma continental. Onde nós temos essa mancha azul, eu tenho uma situação que seria conducível de ressurgência, e o óleo teria condição de adentrar a plataforma continental junto ao fundo. Então, de acordo com a progressão que eu mostrei para vocês, né, essa situação de componente meridional negativa, né, progredindo aqui em direção ao norte, nós obtivemos aqui o registro de vento de algumas estações meteorológicas ao longo da costa. Aqui eu tenho Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. As cores quentes aqui são as estações ao sul, entre Salvador e Maceió, e as cores frias, Recife e João Pessoa, ao norte. Nós observamos aqui que entre julho e dezembro, a componente do vento junto à costa e paralela à costa, né, que seriam esses vetores aqui, ela se torna negativa com o tempo. Seria essa tendência expressa na linha amarela. Então, de acordo com o que o modelo numérico, né, simulou, né, nós temos aqui a observação, né, mostrando que o modelo numérico fez um excelente trabalho de reprodução da realidade para aquele período. Então, principalmente aqui a partir de setembro, eu vou limpar esse gráfico aqui agora, dessas grandes oscilações, essas oscilações muito frequentes, e colocar oscilações menos frequentes, tá? As cores estão sendo mantidas, então eu filtrei aqueles dados iniciais, e a gente consegue observar que, a partir do final de setembro, para as estações aqui de Salvador, Aracaju e Maceió, o vento foi sempre negativo. Então, condição possível de trazer o óleo contra a costa. Em Recife, isso aconteceu principalmente a partir de novembro, de acordo, inclusive, com o que está sendo mostrado aqui no gráfico do modelo numérico. No entanto, existem alguns eventos esporádicos onde você tem grandes acelerações desse fluxo negativo do vento, que pode ter gerado uma janela de caminhamento possível do óleo contra a costa em alguns poucos dias ao longo de agosto e outubro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, a forma como isso aconteceu. Vou pular isso aqui rapidamente. Aqui eu tenho, para a situação de 29 de agosto, foram os primeiros registros de óleo chegando junto à costa. Isso aqui foram os locais de chegada. Próximo ao dia 29, nós tínhamos essa estrutura de circulação oceânica, e vocês verifiquem pelos vetores aqui que indicam
a direção do escoamento de superfície em oceano aberto, que nós temos algumas avenidas de condução do óleo que estaria chegando para se unir aqui à margem continental. Então, nós temos 3 pontos aqui que são bem claros, de acordo com o modelo. Isso no dia 29 de agosto. É uma situação que tende a perdurar, isso aqui não varia tanto de um dia para o outro. Quando nós observamos o dia 2 de setembro, então 4 ou 5 dias depois, aqui estão as localizações das manchas que aportaram na praia. Então, é bastante provável, né, que uma parte da mancha de óleo tenha sido lançada nesse trecho da margem continental. Vocês reparem que nessa situação, no dia 29 de agosto, o escoamento era para o norte. Já no dia 2 de setembro, o escoamento na plataforma continental, como está mostrando aqui esses vetores mais próximos da costa, o escoamento na plataforma continental era para sul. Então, houve uma inversão na direção dos ventos que forçou o escoamento na plataforma continental para o sul e gerou, dessa forma, uma possibilidade de um evento de ressurgência acontecer, trazendo óleo contra a costa. Então, esse aqui é o registro de ventos, mostrando que nesse ínterim, entre o dia 29 de agosto e dia 5 de setembro, nós temos aqui uma aceleração, a mudança de ventos que eram positivos, os ventos passam a ser negativos, empurram a massa d'água na plataforma em direção ao sul e geram condições para um evento de ressurgência. Em Recife, o relaxamento dessa forte componente positiva também gera condições da subida da massa d'água no talude contra a costa, que eu ia mostrar nessa figura que foi produzida aqui por um trabalho do professor Schettini em 2017, onde durante o momento de relaxamento dos ventos que vão em direção ao norte, os ventos diminuíram de velocidade e a massa de água do talude subiu sobre a plataforma, trazendo massas d'água mais frias. Seria um processo de ressurgência aqui de quebra de plataforma. Então, isso, nesse momento que nós estamos mostrando aqui, você teria a condição, então, de trazer uma mancha de óleo em profundidade para sobre a plataforma continental. Esses fluxos na plataforma, eles têm velocidades aproximadas aqui entre 4 e 8 km por dia. A largura da plataforma continental nesse trecho, né, que nós estamos observando aqui, varia de 10 a 30 quilômetros. Então, 4 dias seria tempo mais que suficiente para essa mancha de óleo conseguir percorrer, né, todo esse trecho da plataforma continental, né, caso esse sistema de circulação fosse o único responsável para levar a mancha de óleo até a praia. Eu tenho um segundo exemplo aqui que é bastante didático, que se refere àquele que eu mencionei no início da apresentação, né, associado às primeiras manchas de óleo em Salvador. Eu gostaria que vocês observassem essa região aqui dentro desse quadrado rosa, né, o regime de circulação na plataforma continental, bem próximo aqui ao continente. Né, nós estamos vendo aqui vetores mostrando um escoamento forte em direção ao sul no dia 10 de outubro. Eu passo aqui agora para o dia 11 de outubro, os vetores continuam em direção ao sul, mas mais fracos. Dia 12 de outubro, ainda em direção ao sul, mas bem mais fracos. Dia 13 de outubro, estão praticamente aqui zerados. No dia 14 de outubro, mais uma vez zerados, talvez alguma inversão na direção, no dia 14 de outubro. E no dia 15, novamente, a situação de escoamento para o sul é restabelecida. Então, houve aqui um período de 4 a 5 dias, onde um sistema frontal forçou ventos na direção oposta, esse escoamento em direção ao sul foi interrompido, a probabilidade de um processo de ressurgência foi também interrompida, e o óleo teria deixado de chegar na costa. Então, isso aqui é o registro de vento para subsidiar as alterações que nós mostramos aqui com o modelo numérico do escoamento da plataforma. Então, a gente tinha um escoamento com velocidades negativas de vento bastante intensas, as velocidades diminuem, né? Então, nesse momento aqui, a ressurgência é interrompida, né? E depois os ventos se aceleram novamente em direção ao sul, o regime de escoamento na plataforma para o sul é retomado. E para mostrar que existe realmente essa interferência do vento nesse sistema de escoamento da plataforma,
Eu trago para vocês aqui um registro das correntes em Praia do Forte durante esse mesmo intervalo de tempo, em outubro. Aqui eu tenho uma componente da corrente que é ao longo da plataforma. Se essa componente da corrente paralela à costa ou ao longo da plataforma, ela tem valores positivos, ela vai para... A água está fluindo em direção norte. Então, ela tem de Salvador em direção a Aracaju. Se ela tem valores negativos ou a cor azul, a água na plataforma vai em direção ao sul. Então, ela está indo de Salvador em direção a Camamu. Então, durante esse momento, né, onde houve essa quase inversão dos ventos aqui, a gente repara que o fluxo na plataforma respondeu imediatamente a essa alteração da circulação eólica. Nesse gráfico de baixo, nós estamos mostrando a componente do vento que cruza, a componente da corrente que cruza a plataforma. É importante dizer aqui, vocês me desculpem o lapso, né? Isso aqui é a profundidade da coluna, a extensão da coluna d'água. Aqui eu estou próximo ao fundo e aqui eu estou próximo à superfície. O tempo corre ao longo da abscissa. Tá? Então, isso aqui é próximo ao fundo, aqui é próximo à superfície. Nesse gráfico abaixo agora, eu tenho a componente do vetor da velocidade da corrente que é transversal à plataforma. Então, aqui corre contra a costa ou corre para fora da costa. Quando os valores são positivos, em vermelho, o movimento da água é para fora da costa, está indo em direção ao offshore, em direção a mar aberto. Se os valores são negativos, eu tenho a massa de água fluindo contra a costa, ou onshore. Vocês reparem que eu tenho, na maior parte desse gráfico, né, desse período aqui de outubro, uma estrutura de circulação transversal à costa estratificada. A massa de água próxima à superfície, ela flui para fora da costa, e a massa de água junto ao fundo flui para dentro da costa, como naquele diagrama que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, esse aqui é um sistema, né, associado à ressurgência costeira. Ocorre que, quando houve essa inversão no sistema de ventos, houve a inversão na corrente longitudinal à costa e essa estratificação foi interrompida. Consequentemente, os valores aqui de corrente são muito pequenos, o óleo deixou de chegar à costa nesse momento e não foi registrado óleo na costa ao longo do litoral de Salvador durante esses dias. Então, isso aqui é uma evidência bastante concreta, né, da importância da circulação induzida pelo vento para essa troca de água da plataforma com a corrente de contorno e a movimentação do que estiver sendo carregado pela água em direção à costa. Aqui eu estou mostrando a situação, esse gráfico enorme aqui, é esse gráfico de baixo aqui da corrente transversal à costa, só que ao longo de todo o período de julho até dezembro. Eu estou marcando, vocês observem que a partir de setembro, eu tenho a tendência dessa estratificação na coluna d'água. A água flui para fora da costa na superfície e flui contra a costa em profundidade. Em amarelo, eu estou mostrando o período, ou os períodos onde o óleo chegou nas praias em Salvador e no litoral norte de Salvador. Então, o óleo chegou nas praias quando essa estratificação do fluxo existia e, junto ao fundo, a massa d'água estava sendo transportada contra a praia. A profundidade aproximada dessa estratificação, né, é em torno aqui de 15 metros, né, um valor bastante aproximado. Isso significa que, para que o óleo tivesse chegado à praia, de acordo com esse nosso padrão, ou esse nosso modelo de escoamento, o óleo tinha que estar a profundidades superiores a 15 metros. Então, já vi indicações bastante fortes anteriormente de que o óleo não estava derivando em superfície, ele derivava em profundidade, mas aqui nós estamos conseguindo colocar, né, um valor para essa cota de profundidade abaixo da qual o óleo deve ter sido transportado, que seria cerca de 15 metros de profundidade. Essa seria a profundidade mais rasa do transporte de óleo, mas ele parece ter sido transportado até várias dezenas de metros de profundidade.
é provável que até mesmo em profundidades aí da parte superior do talude. A gente está dizendo isso porque existiram várias anedotas de pescadores que estavam com linha suja pescando na margem continental, e nós temos uma evidência bastante concreta, que foi uma âncora retirada a 34 metros de profundidade, junto a esse fundeio do nosso correntômetro em Prado Forte. Essa âncora foi colocada lá em outubro, novembro, nós retiramos ela em janeiro, fevereiro, e ela veio cheia de manchas de óleo agarrada na poia. Tá? Então, esse óleo, efetivamente, ele se depositou junto ao fundo, em profundidades na plataforma continental mais externa. Né? Então, o fato desse óleo estar lá fora faz com que, durante eventos de tempestade, essas manchas de óleo possam ser remobilizadas, né? E talvez, isso é algo que eu não quero entrar em detalhe nesse momento, mas elas tenham condição de chegar à costa, assim como foi notificado em Salvador agora, nesse mês de junho. Algumas manchas de óleo chegaram à praia após uma situação de tempestade, mas coincidente com um pequeno evento de alguns poucos dias de tempo estável, que poderiam ter ajudado aquele transporte de fundo contra a costa. Agora nós temos um problema a resolver, né? Essa circulação que eu mostrei para vocês nos gráficos anteriores, que empurram a massa d'água de fundo contra a costa, que, de acordo com o que está sendo mostrado com essas setas aqui, elas têm condição de trazer a mancha de óleo até um determinado ponto na plataforma. Mas a plataforma fica rasa em direção ao continente. Então, num determinado momento, aqueles 15 metros de profundidade, que seria aquele ponto de separação das correntes positivas e negativas, ele vai tocar o fundo da plataforma. Então, esse sistema de circulação, ele não vai até a praia, ele é interrompido no meio do caminho. Então, essa mancha de óleo ela teria sido trazida até aproximadamente cerca de 15 metros de profundidade, e um outro processo teria que ser responsável para continuar o transporte dessa mancha em direção à praia. Aí nós lançamos mão aqui de uma série de modelos que já foram colocados na literatura para transporte associado ao que nós chamamos de deriva de Stokes, que é o movimento residual da massa d'água relacionado ao não fechamento de uma órbita de onda. Então, as ondas, elas atuam aqui contra o fundo. Então, isso aqui é um movimento orbital de uma onda na superfície. Esse movimento orbital, ele se desloca em direção ao fundo, ele vai ficando menor. Eventualmente, ele toca o fundo, e ao tocar o fundo, isso acontece na nossa região aqui, para a situação de verão, que seria de outubro, novembro, dezembro, aproximadamente 28 metros de profundidade. Então, em regiões mais rasas que 28 metros, as ondas estariam atuando contra o fundo. Quanto mais raso for, maior a intensidade desse efeito da onda sobre o fundo. Esses artigos que nós temos aqui como referência, eles mostram que para situações semelhantes à nossa costa, em situações de ondas de verão, que são ondas de pequena altura e curto período, as ondas geram, nos 2 metros mais profundos da lâmina d'água, um resíduo de deslocamento contra a costa. Então, as ondas têm condição de empurrar material que estiver passível de ser transportado contra a costa, nesses 2 metros mais profundos da costa, a partir aqui dos 15, 12 metros de profundidade. Essa é uma situação, um cenário que é bastante característico de verão, porque esse processo é o que recompõe o volume de areia nas praias no período de verão. As praias tendem a ser erodidas no inverno, mas durante o verão, com sistema de ondas bastante mais tranquilo, ondas pequenas e de curto período, o sedimento é novamente devolvido às praias. E dessa forma o óleo também foi empurrado em direção à praia e acabou se ancorando, debatido aí, muito óleo deve ter parado ao longo desse trajeto, mas alguma quantidade conseguiu chegar até a praia e foi o que foi notificado. Então, para mostrar para vocês que o regime de ondas
né, é um regime de ondas bastante ameno nessa época do ano. Isso aqui são registros de ondas que nós obtivemos novamente com aquele correntômetro instalado na Praia do Forte. Esses dados estão todos disponíveis no site do Simposta. Tá? São a série mais longa de correntes de ondas que nós temos na plataforma continental no Brasil. Está entrando no 6º ano de dados contínuos agora coletados, é de domínio público. E isso aqui mostra que tanto a altura da onda como o período da onda decrescem em direção, né, ao nosso ápice do verão. Então, situação bastante condizente com o modelo que eu apresentei anteriormente. Então, finalmente, depois de quase uma hora, né, as considerações finais seria muito difícil explicar a chegada do óleo nas praias, nas condições meteoceanográficas existentes, se esse óleo não estivesse derivando em profundidade. Se fosse um óleo mais leve, escoando mais superficialmente, o impacto desse óleo nessa época do ano teria sido muito menor, porque o sistema de escoamento na superfície da plataforma levaria esse óleo em direção ao mar aberto. A chegada do óleo no mês de agosto e a latitude em que ele chegou permitiu uma ampla distribuição através da corrente norte do Brasil e a corrente do Brasil. Caso tivesse chegado em meses anteriores, apenas a corrente norte do Brasil estaria levando esse óleo em direção às latitudes mais baixas. Grande quantidade de óleo deve estar retido no fundo marinho, a profundidade, né, de até menores de 60 metros da plataforma continental. Isso na nossa região, porque nossa plataforma continental é uma plataforma rasa. E a remobilização deste óleo durante o outono e inverno é bastante possível, mas é muito pouca a probabilidade desse óleo removido durante o outono e inverno chegar em grandes quantidades em direção à praia. Isso porque a circulação junto ao fundo na plataforma, nessa época do ano, tende a levar o material para o mar aberto. Então, era isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção, desculpe aí o longo período, foi bastante extenso. Obrigado pela paciência.